Todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor e receber a sua palavra. Como é bom estarmos na escola bíblica, recebendo lições preciosas. Hoje de manhã nós saímos daqui enriquecidos com três mensagens gloriosas que alimentou a nossa alma. Agora, depois do almoço, vocês almoçaram, alguns estão aí pesados, até com sono, mas me ajuda aí em nome de Jesus, viu? Aleluia. Que bom. Quero agradecer pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, o ministério que nós servimos, esses amados irmãos aqui de São Paulo, também de todo o estado, o carinho que sempre somos tratados. Aqui é bom demais, o lugar aqui faz bem para a nossa vida. É bom passarmos aqui dias, horas, enriquecendo a nossa vida espiritual. Eu disse há poucos instantes, quando estava ali com alguns companheiros, nós temos aqui alguns obreiros de Rio Claro, eles estão ali atrás. Nós estávamos conversando há pouco, e eu disse que isso aqui é uma riqueza, é um privilégio. Nós não podemos jogar fora este momento, desperdiçar este momento, porque é uma riqueza para a nossa vida, os estudos, a mensagem e também este relacionamento, este encontro que temos todos os meses aqui, também na escola bíblica. Isto é uma riqueza para a nossa vida espiritual. Eu quero trazer-vos uma palavra, característica de um homem de Deus. Está na apostila, página 79. Não tenho pretensões de ensinar os mestres que aqui estão, mas quero compartilhar aos jovens obreiros, porque entendo que temos uma geração de pastores extraordinários, que com um conhecimento fabuloso, que nos ensina, que prega, que ministra a palavra de Deus, são autênticos homens de Deus. Mas eu quero compartilhar com os novos obreiros que estão iniciando como eu. Disse outro dia a minha esposa, a primeira congregação que eu dirigi, eu estava com 19 anos de idade, e este ano estou completando 25 anos que dirijo congregação, dirijo trabalho. Já estou ficando velho do ministério, mas vamos para a palavra, porque entendo que a palavra direciona os novos obreiros, renova os obreiros que estão há mais tempo, e nós vamos nesta caminhada servindo ao Senhor Deus, porque estamos na maior escola bíblica de obreiros. Esta escola aqui, que é um verdadeiro seminário de formação de obreiros. Aqui a verdadeira escola. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Em pé mesmo, daqui a pouco você senta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. No primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo de número 6, nos diz a palavra do Senhor: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Repita comigo: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Características de um homem de Deus. Tome assento, por favor. Meus amados, nós somos privilegiados
pois somos ministros do Senhor. E somos ministros do Senhor na Assembleia de Deus. Somos ministros do Senhor na Assembleia de Deus e no Ministério do Belém. É um grande privilégio servir ao Senhor nesta igreja, neste abençoado país. As Assembleias de Deus, que nasceu em 1911, com a chegada dos missionários em 1910, novembro, mais precisamente dia 19 de novembro de 1910, mas iniciando este movimento pentecostal em junho de 1911. Esta igreja, que nasceu lá no norte do nosso país, espalhou, veio para o nordeste, do nordeste desceu para o sudeste, daqui se espalhou para o centro-oeste e o sul do nosso país. Década de 20, 30, Gunnar Wingre deixa o nosso país, volta para a Suécia e o Senhor o chama. Década de 50, década de 60, 1963, Daniel Berg deixa o nosso país, vai também para a Suécia e lá o Senhor o chama. Década de 50, década de 60, surgem homens extraordinários, homens simples, mas que ousaram confiar em Deus e se lançaram inteiramente nas mãos do Senhor para fazer uma obra extraordinária, uma obra fenomenal, conhecido hoje em todo o mundo, as Assembleias de Deus. Nesta década 50, 60, nós temos a explosão do crescimento da Assembleia de Deus. Homens como a família que eu vivi, meu pai Jairo Valadares, meu tio Joel Valadares, que se entregaram inteiramente nas mãos do Senhor para realizar a obra de Deus. Homens que não amavam as suas próprias vidas, mas se dedicavam e gastavam-se inteiramente no trabalho do Senhor. Trabalho com muito sacrifício. Década de 50, 60, não era muito fácil ser pastor. Era muito difícil. Era muita pobreza. Pastor Jairo Valadares, meu primo que aí está, hoje pastoreia a igreja em Itapeva, pode confirmar isto, quando pastor Joel Valadares pegava todos os filhos, iam para as fazendas apanhar café, para construir as igrejas, para construir os templos. Meu pai andava léguas e léguas, quilômetros e quilômetros para construir igreja. Uma vez por ano nós ganhávamos uma calça jeans, uma camiseta, um conga, e vivíamos felizes porque o pai era pastor. Sofríamos na escola, sofríamos na rua, e vivíamos aquela vida de sofrimento, de pobreza. Mas esses homens ganharam centenas e milhares de almas para o reino de Deus. Fizeram trabalhos extraordinários. Preguei outro dia uma igreja aqui na Grande São Paulo, e o pastor me chamou e disse: fique em pé, irmão Isaac. Eu fiquei em pé ao seu lado, e ele disse: olhe para este pregador. E o povo olhou para mim, e ele disse: olhe bem para ele. Eu disse comigo mesmo: o que está acontecendo? E o povo ficou olhando para mim, e ele disse: fixe bem os olhos neste homem. E o povo olhando para mim, ele disse:
Há 52 anos atrás, eu estava com a minha namorada 2:30 da tarde, lá no interior de Minas Gerais, passeando na praça, tomando um sorvete com a minha namorada. E de repente surge um pregador pentecostal. E pela primeira vez eu ouvi a mensagem pentecostal. Eu era bem jovem, e eu aceitei Jesus como Salvador. Jesus me batizou com o Espírito Santo, e hoje sou pregador e estou no ministério. E nesta noite, passados 52 anos, eu quero apresentar para vocês o filho deste homem que pregou para mim há 52 anos atrás. Escute, servo de Deus, a nossa igreja cresceu assustadoramente. Década de 50, 60, 70, homens dedicaram a sua vida ao serviço do Senhor. Nem todas as pessoas queriam ser pastores, nem todas as pessoas queriam ser pregadores. As pessoas que se lançavam ao ministério eram verdadeiramente homens chamados por Deus, capacitados pelo Senhor, porque sabiam que ministério era renúncia, ministério era dificuldade, ministério era luta, e o Senhor tinha que arrancar da cidade, do lugarejo, do serviço, do trabalho, tinha que bradar alto e forte para alguém ouvir a voz da chamada. E esses homens se entregaram inteiramente, deram a sua vida para que nós pudéssemos ter hoje uma igreja grande, poderosa, vibrante, atuante em todas as vilas, em todos os lugarejos, em todas as cidades, em todos os lugares. Nós temos as Assembleias de Deus do Brasil. Há uma explosão de crescimento. Porém, meus amados, quando estamos chegando a um século de história, traz-nos uma preocupação, porque estamos tendo o crescimento dos evangélicos no nosso país, não somente das Assembleias de Deus, mas o crescimento dos evangélicos no nosso país. E nos preocupa porque neste crescimento evangélico, nessa explosão de crescimento, nós estamos presenciando uma igreja doente, uma igreja evangélica enferma, uma igreja evangélica adormecida, uma igreja evangélica empobrecida, e o empobrecimento também dos púlpitos evangélicos, dos púlpitos onde se prega a palavra de Deus, porque hoje todos querem ser pastores, hoje todos querem ocupar os púlpitos, hoje todos querem estar à frente das igrejas, porque as igrejas estão cheias, as igrejas estão grandes, e nós estamos quase dizendo como os papas: nós não podemos dizer que não temos mais ouro nem prata, porque nós temos, mas lamentavelmente nós não podemos dizer não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Isso está faltando hoje nos nossos púlpitos, está faltando nas nossas igrejas. Por quê? Porque o ministério está em crise. Estamos crescendo, estamos avançando, estamos conquistando um status da Assembleia de Deus. Somos reconhecidos pelo governo, somos reconhecidos pelas autoridades constituídas, mas nós estamos presenciando o empobrecimento dos nossos púlpitos, porque o ministério está em crise, crise vocacional, crise familiar, crise teológica e crise espiritual. Crise vocacional, porque qual é a sua motivação para o ministério? Por que você está aqui? O que te trouxe até aqui? Paulo disse: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Qual excelente obra você deseja? O
que você está desejando mesmo aqui nessa escola bíblica? O que você veio buscar aqui? O que você está querendo com o ministério? Por que você deseja ser pastor? Por que você deseja ser pregador? Por que você deseja ser ministro? Por que você deseja estar com o microfone na mão? Qual é a sua motivação para o ministério? Crise vocacional, porque muitos dos que ocupam os púlpitos pregando não nasceram de novo, não receberam a obra do Espírito Santo na alma. Crise vocacional. Por que você quer o púlpito? Por que você quer o ministério? Por fama? Por status? Por glamour? Por dinheiro? Por estabilidade? Por comodidade? A exemplo do levita que chegou na casa de Mica, eu estou à procura de comodidade. Tem muita gente querendo entrar no ministério pensando que isso aqui é vida mansa. Ministério é trabalho, 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 ministério é pular cedo, dormir tarde, e é para trabalhar. Ministério é para suar a camisa, é para se entregar inteiramente nas mãos do Senhor. Aleluia! O telefone tocou outro dia, eu estava no gabinete pastoral. Dá vontade de rir, de chorar, de xingar, de tratar bem, não sei o que dá vontade. Tocou o telefone e eu atendi. É o senhor, o pastor Zac? Sou, sim. Pois é, pastor, eu coopero aqui no campo tal, enfim, e eu posso pregar na sua igreja? Eu digo, eu não lhe conheço. Não, mas eu quero pregar na sua igreja. Eu digo, dá um pulinho aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, vou ver quem você é. Se você for crente, abençoado, temente a Deus, você dá um testemunho à noite. Ele não veio. Passaram 15 dias, o telefone toca novamente. E o telefone toca novamente. E era o mesmo abençoado. Conheci pela voz. Pastor, sou eu novamente. Ah, estou lembrando de você. Pastor, eu entrei aqui no site da sua igreja. O senhor tem várias congregações, não tem? Eu disse, algumas. Não, pastor, se eu mudar para a sua cidade, o senhor não me dá uma igreja para dirigir? Eu disse, meu amado, não lhe conheço, não sei quem você é. Se eu lhe prometesse algo semelhante, eu seria muito leviano como pastor e pregador. A cidade é grande, quer mudar para cá, mude. Tem uma igreja boa para congregar, venha congregar. Agora dirigir igreja, você vai ter que comer muitos quilos de sal comigo. Nós precisamos nos conhecer, para que depois você possa pensar em dirigir igreja. Porque igreja não é sombra e água fresca. Ministério é batalha, ministério é luta, ministério é guerra contra o inferno e a sua potestade. E um obreiro é como um atalaia nas mãos do Senhor. Crise vocacional. Por que você está aqui? Por que você quer ministério? Crise familiar. Há famílias de pastores em crise. Há famílias de pastores que os filhos odeiam a igreja, odeiam a Jesus, odeiam o santuário, odeiam as coisas da igreja. É porque o testemunho começa com a vida do pai da família. Crise teológica. Alguns dos nossos obreiros estão perdidos teologicamente. Querem pregar e não sabem o que vão pregar. Querem ensinar e não se preparam para o ensino da palavra de Deus. Ouvem o rádio ou entram na internet, apanham qualquer coisa e jogam para o povo. Crise teológica. Cuidado com as besteiras que você ouve e assiste e vê na internet. Recebi um pastor outro dia, um presbítero de uma Assembleia de Deus, outro ministério. E ele foi cooperar com o pastor Ezequiel numa das nossas congregações.
E o pastor Ezequiel deu a palavra para ele, e ele levantou e leu sobre Pedro recebendo as chaves. E ele pregou que Pedro tem a chave da porta do céu. E aí o pastor foi falar com ele, pastor Ezequiel. Ele disse: não, eu li isso na internet e achei que era bom, e então eu trouxe. Ele disse: meu filho vai fazer teologia, vai estudar, vai enriquecer a sua vida, aprender primeiro, para depois você compartilhar. Crise espiritual, crise teológica, crise espiritual. Obreiros que não oram, obreiros que não leem a Bíblia, obreiros que não têm comunhão com Deus, obreiros que não têm comunhão com o céu. Quando os obreiros estão em crise, a igreja também fica em crise. A igreja reflete os seus líderes. Não existem líderes neutros. Eles são uma bênção ou um problema, para não dizer uma maldição. Não existe obreiro neutro no ministério. Ou ele é uma bênção, ou ele é um problema. E um obreiro problema, a igreja que está sob os seus cuidados também será problemática. A crise pastoral é refletida diretamente no púlpito. Estamos vendo empobrecimento dos púlpitos. Poucos são os pastores que se preparam para pregar. Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para auditórios sonolentos. Pregador sem vida, pregador sem entusiasmo, pregador sem fervor no espírito, pastores dormindo espiritualmente. E as igrejas também estão dormindo, empobrecidas, porque não há o fogo do espírito no coração do pastor. O nosso coração tem que pegar fogo, fogo do Espírito queimando as nossas entranhas, queimando a nossa vida, para que quando pegarmos um microfone para começar o culto, a igreja perceba a diferença, e a igreja é enriquecida pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas há muitos pastores também que só preparam a cabeça, leem tanto e incham a cabeça, mas o coração está vazio. São cultos mais vazios, são intelectuais mais áridos, tem luz mas não tem fogo, tem conhecimento mas não tem unção. É tempo de orarmos para um reavivamento na vida dos obreiros. É tempo de pedirmos a Deus que nos dê obreiros segundo o seu coração. Precisamos de homens de Deus nos púlpitos. Precisamos de homens de Deus cheios do Espírito. De homens que conheçam a intimidade de Deus. Dizia John Wesley: dai-me 100 homens. Dai-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Isso aqui é sério. Eu estava tirando a barba uma tarde, me preparando para ir à igreja. Eu estava tirando a barba, e quando fixei no espelho, veio uma pergunta em minha mente, em meu coração. A pergunta era: você seria membro da igreja que você é pastor? Eu vou repetir a pergunta. Eu estava tirando barba e olhei no espelho, e veio a pergunta: você seria membro da igreja que você é pastor? Você seria membro da igreja que você é pastor? Você teria coragem de entregar a sua alma a uma liderança como você? Você teria coragem de entregar a sua família nas mãos de uma liderança como você é?
O que vale numa escola bíblica dessa não é o que você aprende. Quantos aqui aprenderam muitas coisas aqui durante esses 15 dias? Quantos aprenderam algumas coisas? Isso é bom. Mas o importante não é o que você aprende. É o que você decide fazer com aquilo que você aprendeu. Ninguém vai sair desta escola bíblica do jeito que veio. Ou vai sair melhor ou pior. Se recebeu a palavra e decidiu praticar a palavra, vai sair abençoado, poderoso. Se recebeu a palavra e não decidiu aplicar, vai sair amaldiçoado e condenado. Ninguém vai para cá, vai voltar para casa do jeito que veio. Agora eu pergunto mais uma vez: você seria membro da igreja que você é pastor? Porque há pastores com síndrome de Nabucodonosor. Há pastores com síndrome de dono do mundo. Acham que tudo tem que girar em torno dele. Ele diz: eu dou vida a quem quero, eu levanto a quem quero, eu mato a quem quero. Síndrome de Nabucodonosor no púlpito pregando a palavra de Deus. Humilham, pisam, escorraçam, são grosseiros, sem educação. Você seria membro da igreja que você é pastor? Aleluia. Eu vou repetir a pergunta. Aliás, tem gente que critica, mas dá um toquinho aí no seu companheiro e diga: você seria membro da igreja que você é pastor? Aleluia. 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 Então, qual pastor eu desejo que cuida da minha alma? Qual pastor eu desejo que cuida da minha vida espiritual? Qual pastor eu desejo que cuida da minha família? Primeiro, eu desejo um pastor que cuide de minha alma e que cuide de minha família, que seja piedoso, que seja santo, que tenha pureza no falar, que tenha pureza no olhar, que tenha pureza no cumprimentar, que tenha pureza no abraçar, que tenha pureza, porque uma das áreas mais importantes da vida do pregador não é a pregação, mas é a sua vida. Porque é tão duro quando você pega um microfone para pregar e alguém está lhe dizendo lá: eu conheço este, eu sei da vida dele. A esposa está balançando a cabeça e dizendo: que tristeza, eu durmo com este homem, eu sei quem é ele. John Stott afirma que a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. O que nós precisamos desesperadamente nestes dias não é apenas de pregadores eruditos, eloquentes, mas sobretudo de pregadores, pastores piedosos. A vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões e do que a sua mensagem. Porque santidade é o fundamento de um ministério poderoso. Leia comigo segundo livro dos Reis, capítulo 9. Aleluia. Capítulo 4, versículo 9. Primeiro livro dos Reis. Podemos ler o versículo 8 também. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão.
E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia, aleluia. O ministério de Eliseu foi poderoso porque Eliseu tinha uma vida santa. Se você ler o capítulo 4, versos de 1 a 7, ele multiplica o azeite da viúva. Versículo 8 a seguir, ele abençoa a sunamita e ela concebe e dá à luz ao filho. Se você ler o versículo seguinte, o filho morre, ele dá vida àquela criança. Ministério poderoso. Ele está com os filhos dos profetas, no capítulo 4, verso 38 a 41. A maldição na panela, e ele faz o milagre, e a maldição é tirada. Capítulo 4, versos 42 a 44. Ele com alguns pães, 20 pães, alimenta 100 homens. A bênção de Deus estava na vida de Eliseu, porque ele tinha um ministério santo, poderoso. Capítulo 5, Naamã é restaurado da lepra. Mas no capítulo 5 também, Geazi é atingido pela lepra, porque mentiu para um homem santo. No capítulo 6, nós temos o ferro flutuando, temos os milagres sendo revelados, alimento para o povo. E você vai lendo, e quando você chega lá no capítulo de número 8, Geazi estava perante o rei, sempre contando as histórias de Eliseu, e fala a respeito da ressurreição do filho da sunamita. E a sunamita vem após uma jornada orientada pelo próprio Eliseu, porque a sua terra estava faminta, e ela volta. E quando ela chega para pedir a sua terra, reivindicar a terra, Geazi disse: é esta mulher aí que Eliseu deu vida à criança. E o rei disse: conta um pouco essa história aí. Um homem santo, poderoso. Aleluia. Eliseu morre, colocam lá numa caverna, e há uma batalha. E a batalha se trava. Um dos soldados morre, e eles pegam, vamos jogar aqui mesmo, e jogam. Quando bate os ossos, aleluia, bate nos ossos daquele santo, o cidadão ressuscita e sai correndo da caverna. Um homem santo, até os seus ossos são santos. Deixa a santidade de Cristo envolver a sua vida. Deixa a santidade de Cristo envolver a sua vida. A pregação poderosa está arraizada no solo da vida do pregador. Uma vida ungida produz um ministério ungido. A santidade que muitos pregadores proclamam é cancelada pela impiedade de suas vidas. Há um divórcio entre o que os pregadores proclamam e o que eles vivem. Há um abismo entre o sermão e a vida. Escreveu sabiamente um homem de Deus: o homem por inteiro está atrás do sermão. Pregação não é a atuação de uma hora. Pelo contrário, pregação é o produto de uma vida. Pregação é um produto de uma vida. Levam-se 20 anos para fazer um sermão, porque gastam-se 20 anos para fazer um homem, um obreiro. O verdadeiro sermão é algo vivo. O sermão cresce porque o homem cresce. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão é cheio da unção divina porque o homem é cheio da unção divina. Aleluia. Santidade é ser semelhante a Jesus. E santidade em toda maneira de viver, diz Pedro. O que você vê, o que você ouve, o que você pensa, o que você conversa quando você está sozinho, o que você vê quando você está sozinho no hotel, uma semana, trancado dentro de um hotel, só você e Deus. O que você ouve durante esta semana, o que você vê durante esta semana, o que você faz durante esta semana que está trancado no hotel, seja num congresso de jovens, seja numa conferência, seja numa convenção,
Quando você entra na internet, quais sites você visita? Com quem você conversa horas e horas pela internet? O que você anda falando pelo celular, as mensagens que você anda enviando, tudo isso reflete a sua vida de pureza e de santidade. Andar com um homem santo é maravilhoso. Andar com um homem santo é extraordinário. Dormir ao lado de um homem santo enriquece a nossa vida, porque ele transmite pureza, ele transmite santidade. E nós somos abençoados através de um ministério santo. Aleluia. Em segundo lugar, eu estou diante do espelho ainda. E pastor, você quer Isaac para cuidar da sua alma? Eu disse, eu quero um pastor que ora. Eu vou repetir, eu quero um pastor que ora. Eu vou repetir, eu quero um pastor que ora. Um pastor para cuidar da minha alma. Um pastor para cuidar da minha família. Eu quero que seja um homem de oração. Aleluia. 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 Talvez você não tenha o privilégio que eu tive. E não me tenha como arrogante, nem como prepotente, por favor. Mas eu nasci numa casa. E o homem daquela casa orava 7 horas por dia. A gente acordava cedo. E a gente era menino, acordava bravo, porque acordava ele cantando: Cristo pra mim, Cristo pra mim, Cristo. A gente acordava, tomava café, e ele trancava no quarto e horas orando. A gente ia brincar, voltava, ele estava com a Bíblia na mão. A gente saía para brincar novamente, e ele está de joelho, orando, 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 orando. A gente chegava perto para conversar, era só coisas boas e maravilhosas. Não tinha tempo para falar da vida dos outros. Não tinha tempo para essas discussões levianas que nós estamos presenciando nos nossos dias. Nós chegava perto, era Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Bíblia, Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Ele ganhava muito pouco como pastor. E eu já estava no ministério. E eu cheguei para ele e disse: o senhor tem que reivindicar um salário melhor. O senhor ganha muito pouco. Ele disse: eu não tenho este direito, porque é um privilégio extraordinário pregar. Se eu pudesse, cada mensagem que eu desse, eu pagaria um salário, porque é privilégio pregar. Aleluia. Aleluia. Servo de Deus, nós precisamos de obreiros que orem, mas que gastem tempo em oração. Nós não precisamos de religiosos. Nós estamos cheios de religiosos no púlpito. Nós estamos cheios de fariseus querendo ensinar que o povo, que ele nem mesmo pratica, mas quer que o povo. Hipócritas. Eu e você precisamos voltar para casa, decidido a orar e buscar a presença do Senhor. Aleluia. Porque quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha por nós. Aleluia. Aleluia.
É lindo, meus amados, a oração é o poder que temos para cooperarmos com Deus. Quando você ora, você está trabalhando numa parceria com Deus. É maravilhoso você perceber a ação de Deus no seu ministério. E escute, você nem percebe. Você nem percebe, as coisas acontecem, porque Deus vai agindo. A oração nos dá poder para resistir e derrotar Satanás. A oração nos dá poder de transcender as leis da natureza. Quando oramos, os milagres acontecem. Quando oramos, os milagres acontecem. Você quer milagres na sua vida? Ore. Você quer milagres na sua congregação? Ore. Você quer milagres na sua igreja? Ore. Você quer milagres na sua cidade? Ora. Eu estava descendo ali ontem, um irmão perguntou, eu disse: pastor Zaco, o senhor está lá em Rio Claro ainda? Eu disse: ainda? Como ainda? Eu cheguei lá agora. Mas faz tempo que o senhor está lá. Eu falei: não, faz só 11 anos. E o meu projeto, escute, o meu projeto, eu não sei de Deus e nem do ministério, porque nós estamos na mão de Deus e do ministério, mas o meu projeto é 50 anos. É o meu projeto, 50 anos. Eu não vou chegar numa igreja pequena como para um trampolim. Tem gente que pega igreja pequena para trampolim. Eu estou aqui para dar um mergulho na grande piscina. Não, meu irmão, em nome de Jesus, meta o joelho no chão, a coisa vai mudar. A coisa vai melhorar. Vai melhorar. Aquela igreja que é pequena vai crescer. A renda lá não dá nada, começa a orar que Jesus vai fazer milagres, haverá conversões, mudança de vida, transformação, e daqui a pouquinho a notícia se espalha e o nome do Senhor está sendo glorificado. Chegou um homem de Deus na cidade. Aleluia! Volte para a sua congregação, volte para o seu campo, tome o microfone domingo à noite e diga: um novo pastor está assumindo esta igreja hoje. E o povo vai olhar: mas cadê? Diga: está aqui. Eu voltei completamente novo e os milagres vão acontecer. Há 11 anos atrás, hoje ninguém diz isso, mas há 11 anos atrás, eu estava descendo aqui a rampa ali, e um pastor, amigo meu, veio ao meu encontro. Eu disse: pai do senhor. Eu disse: pai do senhor. Ele olhou para mim e disse: você foi para Rio Claro? Eu disse: fui, estou lá. Ele disse: carne de pescoço. Eu disse: o que o senhor falou? Igreja carne de pescoço. Eu disse: mentira. Igreja de Jesus, abençoada. Primeiro sermão que preguei lá, disse para o povo: vocês são todos abençoados. Essa cidade é abençoada. É abençoada. 490 crentes, numa cidade na época de 187 mil habitantes. 3 congregações alugadas. O prédio de 6 mil por mês, a receita era 6 mil. E ainda uma dívida de 150 mil reais. E aí ele olha para mim e diz: carne de pescoço. Eu disse: o Senhor chegou comigo lá. E nós entramos na oração. Oh, como o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Ele é bom demais. Ele é bom. A igreja começou a crescer, terrenos. Passado 11 anos, 33 congregações e dezenas de terrenos comprados, templos construídos. Recuperamos o templo que tínhamos perdido. E agora compramos a área de frente da igreja, 3 mil metros. Eu comecei a andar lá. Todo lugar que colocar a planta dos pés será teu. Senhor, 3 mil metros é pouco, Senhor. A área aqui é quase 6 mil. E comecei a andar todos os dias, domingo e terça, 5 horas da tarde, 5:30, estou lá na igreja e andando no terreno. Senhor, eu quero toda essa área. Quando nós estamos assinando o contrato, o dono disse:
do terreno, disse: pastor, por que o senhor não compra mais 2.100 metros? Ele disse: não tem dinheiro. Não, a gente divide, vamos fazer o contrato. Fizemos o contrato. E aí compramos, já estávamos com 5.100 metros. Sobrou 3 lotes. E eu comecei a andar, de 3 donos diferentes, andar lá, todo domingo e toda terça. Eu quero o senhor esta área, eu quero o senhor esta área, eu quero o senhor esta área, eu quero o senhor esta área. Agora estamos com 5.800 metros, uma placa bonita. Neste local será construído o centro evangelístico da Assembleia de Deus de Rio Claro. Mas escute, eu comecei: Senhor, e o projeto? Eu não tenho dinheiro para o projeto, dai-me o projeto. E disse: irmãos, eu estou orando para que o Senhor nos dê o projeto. Dai-nos o projeto, dai-nos o projeto, dai-nos o projeto, Senhor, dai-nos o projeto. E um dia, um gerente de uma loja, membro da igreja, disse: pastor, a arquiteta fulano de tal quer falar com o senhor. Ela está indo para os Estados Unidos, quando ela voltar quer falar com o senhor. Eu disse: tá bom, quem sabe a resposta das minhas orações. E ela veio depois da viagem dos Estados Unidos para o gabinete. E nós conversamos 3 horas. Pastor, o que o senhor quer construir aí? Eu disse: eu quero um templo assim, assim, com a galeria tal, assim, um prédio de 3 andares aqui, assim, para salas, teologia, enfim, refeitório. E fui descrevendo, e ela foi anotando, e anotando. E após nós conversarmos 3 horas, eu disse: tudo bem, a senhora está anotando aí, mas quanto fica um projeto deste para a senhora fazer? Ela olhou para mim e disse: nada, 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 nada. Eu disse: eu não estou entendendo. Eu disse: não, mas não é para o senhor entender mesmo. Eu saí do meu escritório para ir à aula de inglês. O Senhor disse: você não vai para a aula de inglês hoje, você vai para a Assembleia de Deus. E eu vim, parei o carro aí, tinha um senhor aí na porta. Eu disse: o que eu vim fazer aqui? Eu desci do carro, pedi oração para ele, ele orou por mim. Após orar, ele disse: está vendo essa área aí? Nós vamos construir um grande prédio para a glória de Deus. Quando ele disse assim, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu te trouxe para isto, para fazer a área. Aleluia! Quando você ora, os milagres de Deus acompanham o seu ministério. Quando você ora, a sua vida é abençoada. A melhor maneira de alcançarmos a bênção de Deus é através da oração. E a melhor maneira de nós abençoarmos as pessoas que nos cercam é orando, 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 orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, porque a sua família vai sendo abençoada, a sua casa vai sendo abençoada, a sua igreja vai sendo abençoada, a sua cidade vai sendo abençoada, e o nome do Senhor é glorificado. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Toque esse irmão aí novamente e diga: vai orando. Deus te abençoe.